Fabinho Soldado fora do Corinthians, Hugo Souza recebe uma proposta milionária do Milan. Vamos trazer todas as informações, vamos escutar Chico Garcia falando sobre as informações e depois eu vou dar minha opinião sobre tudo. Então, se gosta desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, todos os créditos para Chico Garcia. Vamos escutar o que Chico Garcia falou e eu já complemento. O Soldado não é mais o executivo de futebol do Corinthians. O clube emitiu uma nota no final da tarde dessa terça-feira, dizendo que, em comum acordo, as partes decidiram por encerrar o vínculo. Ele tinha contrato até o final de 2026 e eu fui atrás de algumas informações e a gente sabe que ele estava muito pressionado pelo Parque São Jorge, pelo conselho do Corinthians, que não gostava da figura remunerada e profissional do Fabinho à frente do futebol, de ter apenas uma figura à frente do futebol que não era uma figura estatutária, era um diretor remunerado, porque fazia um trabalho profissional, e por muita pressão, por cobranças, explicações, inclusive solicitando explicações pelo contrato do Memphis e muitas coisas, até onde eu sei, quando o Fabinho pegou o contrato do Memphis, ele já estava encaminhado, ele negociou, ele contratou o jogador, mas tem muita coisa no contrato que não participou somente, né, o Fabinho Soldado. Então, claro que são coisas que vão surgir ali na frente, né, que a gente vai poder esclarecer. Mas ele tem participação, queira ou não, ele tem participação, né? Ser melhor. O próprio Memphis Depay, ele é muito incomodado desde o vazamento do seu contrato. E até o GE fez uma matéria entendendo que esse diretor mais, digamos assim, não quisto ou não bem quisto pelo Memphis, pelo Fabinho e por outras figuras do elenco, seria o primeiro vice, o Armando Mendonça. Ele nega as acusações, mas o GE entendeu que, apurando que seria mais ou menos direcionado a ele. O Memphis, inclusive, na roda depois do título, além da entrevista que ele concedeu no gramado, muito forte, né? Meio que generalizando contra diretores. Vocês sabem quem vocês são, né? Vão embora do Corinthians. Ele teria dito ali publicamente também com os jogadores na roda depois do título conquistado. Então tá bem incomodado o Memphis. E a saída do Fabinho, ela mexe o tabuleiro de xadrez. Então a gente vai saber que consequências teremos a partir de agora. Por quê? O elenco inteiro pediu a permanência do Fabinho. O Dorival rasgou elogios a Fabinho Soldado depois da conquista, dizendo que era um dos melhores, se não o melhor profissional com quem ele já trabalhou. O Fabinho Soldado foi a Florianópolis contratar o Dorival Júnior. O Fabinho Soldado montou boa parte desse elenco. E tinha, como vocês sabem, a missão, assim como o Dorival, de blindar esses jogadores de tudo que estava acontecendo no extracampo, inclusive contra o próprio Fabinho Soldado. Então, ele serviu como um escudo, ele serviu como um cara que negociava premiações atrasadas, que passava uma tranquilidade para o elenco, para os jogadores, em razão de tudo que estava acontecendo. E esse pilar, ele simplesmente foi retirado da estrutura do vestiário do Corinthians. Mas é complicado quando você tem um contrato desse com o Memphis Depay e vaza, ele pro gol ganhar não sei quanto, aí é complicado pra ele, fica complicado pro Fabinho Soldado. Mesmo ele ter montado esse elenco, mas muita carência também, né? Não vamos dizer que o Fabinho Soldado foi o salvador da pátria também, né? Vamos dar a César o que é de César. Então, por que a gente fala que mexe no tabuleiro? Porque a partir de agora, tudo pode acontecer. No sentido de o Dorival pode pedir demissão, ele pode ser desligado porque talvez até enfraquecido por não ter uma figura que traga respaldo a ele, embora eu imagine que o Stabile tenha confiança no Dorival, mas ele não tem mais um parceiro de trabalho. E isso pode gerar uma instabilidade, tanto se o Dorival quiser ir embora, quanto se quiserem tirar o Dorival. E aí a gente pode discutir mais pra frente o que seria melhor pro Corinthians, seria o Dorival ir embora ou ficar. Eu não tô entrando nesse mérito, tô entrando no mérito da instabilidade para a comissão técnica e para o elenco. E o Fabinho Soldado foi o cara que foi buscar o Hugo Souza. O Fabinho não estando mais no Corinthians, até nisso a gente pode entender que gera uma instabilidade. Mas inicialmente o Corinthians recusou. E o próprio Hugo também. As informações lá do Vitor Chicaroli, que era do meu timão, tá no GE, faz um trabalho muito bom acompanhando o Corinthians, é de que o Hugo entende que Copa do Mundo, ela tá aí.
e que você ir para um clube que daqui a pouco você precisa de uma adaptação, daqui a pouco você tem uma incógnita em termos de performance, olha que seria um clube que o Carlo Ancelotti conhece muito bem, né? Mas estar no Corinthians sendo protagonista faz muito mais sentido para o Hugo Souza nesse momento, nesse período pré-Copa. Pode ser que ele vá depois, pode ser. Mas para o Hugo não faz sentido e para o Corinthians muito menos. Eu não sei os valores, mas cara, já falamos aqui, né? O Corinthians tinha uma missão terrível, das mais difíceis do mundo do futebol. Substituir um ídolo depois de muitos anos, muitos títulos e é muito fácil você errar a mão. E o Corinthians acertou. Acertou na reposição. E até tentou com o Carlos Miguel. Não conseguiu, os dois foram embora, o Corinthians ficou sem ninguém e o Hugo Souza preencheu essa lacuna no torcedor do Corinthians. Abrir mão do Hugo é muito mais do que dinheiro. É algo representativo, é algo em termos de idolatria, é algo que não conversa nesse momento. Então, não faz sentido. Cara, a menos que chegue aqui o Manchester City com um caminhão de dinheiro, eu jamais venderia o Hugo Souza. Claro, Real Madrid também, Barcelona, eu jamais venderia o Hugo Souza. Acho que tem coisas que o dinheiro não compra. Por mais que o Corinthians precise. E aí a gente já vai pro... Aí vamos falar, o primeiro assunto que eu quero comentar é sobre o Fabinho Soldado, né? É uma situação complicada porque ele sai campeão, mas a gente tem que entender que ele teve muitas falhas também, muitas falhas. E esse zum que ele ia sair do Corinthians, desde que Stávio assumiu, era assim, que ele ia sair, que ele não ia sair. Então, esse contrato de Memphis que vazou, e o Memphis tá irado porque vazou esse contrato, não é nem o dirigente com raiva, porque ele vazou, que também é um contrato inadmissível também. A gente não sabe, ele falou que o Fabinho Soldado já pegou um contrato assim, mas o torcedor não sabe, né? Se foi ele que botou, que a negociação toda foi com o Fabinho Soldado. A gente não sabe se foi o presidente, se foi o Fabinho Soldado que botou esses bônus. Ninguém sabe, não vaza esse contrato. Vazou as partes dos bônus, não vazou completo, quanto ganha. Então, fica muito complicado o Fabinho Soldado. Mas a gente tem que ver de forma positiva. Você tem que ver de forma positiva. Quem sabe o Corinthians contrata o Paulinho, que está bem no Mirassol. Outro dirigente aí. O Corinthians tem que pensar nisso também. Não vai ficar se apegando. O Corinthians é maior do que todo mundo. Vamos se apegar a um cara que tem erros também, erros e acertos, como todo mundo. Então é isso. E em relação ao Hugo Souza do Milan, agora eu acho que em janeiro, porque a janela boa mesmo para o futebol europeu é a janela do meio do ano, de junho e julho, para um jogador ir. Agora em meio em janeiro, que é o meio de temporada para ele tinha que se adaptar, talvez não fosse titular, ia ser banco, e aí ia prejudicar muito ele na Copa do Mundo. Então se o Hugo Souza pensa 6 meses para a Copa do Mundo, é melhor ele ficar no Corinthians, com certeza, onde ele é titular, não vai ter isso de adaptação. Mesmo que foi uma proposta muito boa. E para goleiro não vai seguir aquela proposta de 30, 40 milhões de euros. No máximo é 10, 15 milhões de euros para um goleiro. Geralmente é o goleiro que quer ir, não é aquela proposta milionária. Então o Hugo pensando na carreira dele, e o Corinthians também pensando nele, porque vai ser difícil encontrar outro goleiro jovem, com potencial, que está adaptado ao Corinthians. Vai ser muito difícil. Então o Corinthians... tem que pensar nisso também, né? Pensar nele, não aceitar qualquer proposta. Então o Corinthians tem que focar em permanecer. O Hugo também tem a seleção. Então o Corinthians tem que resolver isso. A prioridade, na minha opinião, é os transfer ban, para poder contratar e deixar esse time mais forte para disputar a Libertadores. Essa é a vontade de todo torcedor, de não ir para essa Libertadores passear. Então eu vou fazer até um vídeo, eu vou soltar, não sei amanhã ou não, o que o Corinthians pode ambiciar na próxima temporada. Eu vou fazer esse vídeo. Então é isso. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. Obrigado por tudo. E bom Natal e bom resto de ano. Valeu!